Boa noite! Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live sobre gestão aqui desse perfil. Meu nome é Rony Peterson, eu sou o criador do Método GEM, é um método de gestão estratégica para negócios. Eu já sou empresário há mais de 2 décadas, eu venho do ramo de tecnologia, eu tenho empresa de tecnologias e do ramo de educação. Durante muitos anos eu fui franqueado de uma empresa de educação e desenvolvimento pessoal, e agora há 2 anos eu fundei o Método GEM, que é uma empresa de educação corporativa. Então nós treinamos empresários, tá? Qual que é o grande foco do Método GEM e também o motivo pelo qual eu estou aqui compartilhando com vocês temas sobre gestão. Então, o nosso principal objetivo é ensinar os empresários a sair do operacional, ou seja, construir uma empresa que não precisa dele ali o tempo todo e construir uma empresa autossuficiente e lucrativa. Então, de alguma maneira, o nosso principal objetivo é ajudar você, empresário, seja você um pequeno empresário ou não, mas que está atolado aí no operacional, você empresária que se vê o dia inteiro ali trabalhando na empresa e não tem tempo para pensar na empresa, não tem tempo para pensar nas questões, para fazer a empresa crescer, para pensar de forma estratégica. Então, esses conteúdos, o principal objetivo é ajudar esses empresários a conseguirem estruturarem suas empresas melhor, criarem empresas autossuficientes, empresas lucrativas e principalmente sair dessa posição que a gente chama de posição do operacional, que é o funcionário empresário, o empresário funcionário. Então, mas a gente está explicando isso gradativamente nessas lives que nós estamos fazendo e hoje nós vamos entrar em mais um tema muito importante aqui que está dentro da base de gestão de pessoas. Então, sejam todos bem-vindos. Se vocês quiserem interagir durante a live, deixar aqui algum comentário, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Caso você assista essa live gravada, ela vai ficar gravada aqui no término se tudo der certo. Caso você assista ela gravada, então você pode deixar aí no comentário também alguma dúvida, alguma sugestão, algo que eu possa te ajudar aí enquanto empresário ou empresária. Então eu estou trazendo essa minha bagagem, mais todos os estudos que eu fiz para ajudar você, gestor, gestora, a estruturar melhor o seu negócio. E eu costumo dizer que um dos grandes desafios de todos os gestores é a gestão das pessoas, é a gestão do time. Ontem, inclusive, na live que eu falei sobre contratação, o tema era eu não consigo contratar gente boa, na live de ontem, inclusive, eu falei que existe um tripé muito importante para toda empresa que quer se tornar uma empresa madura, para toda empresa que quer crescer, para toda empresa que quer ser autossuficiente, quer ser lucrativa, que é o tripé de pessoas, processos e ferramentas. Quando você estrutura o teu time corretamente, você consegue montar um time que vai fazer o que tem que ser feito, vai seguir o que tem que ser seguido e vai buscar as metas. E você estrutura esses processos para garantir que eles estão fazendo da forma correta e você tem ferramentas, entrega essas ferramentas para eles, com certeza a tua empresa tem tudo para ir para um novo momento, para ser mais lucrativa, para crescer. Agora, se você não estrutura essas 3 bases, com certeza você também vai ter muitos desafios. Então nós já estamos há um tempo trabalhando dentro da base de gestão de pessoas aqui no Instagram, fazendo as lives sobre isso. A gente já falou sobre feedback, a gente já falou sobre delegação, ontem a gente falou sobre contratação e hoje eu quero entrar num tema que é um tema bem sensível, que é o tema da demissão. Inclusive foi a sugestão de um dos nossos seguidores. E eu gosto de pegar inclusive a frase que eles colocam para mim. A frase foi assim, eu não consigo demitir e fico arrastando as pessoas no meu time. Olha que interessante essa frase, é o tema que nós vamos trabalhar nessa noite. Então eu fiz várias anotações aqui, levantei vários pontos. Alguns desses pontos são trabalhados em sala de aula no Método GEM, na base de gestão de pessoas. Por sinal, a base de gestão de pessoas do formato presencial são 2 aulas de 4 horas, então são 8 horas focadas em gestão de pessoas, fora a gestão de cultura, que são mais 16 horas, que também entra bastante nesse tema de pessoas. Tá? Então o que nós vamos trabalhar aqui nessa noite está dentro também daquilo que nós trabalhamos no Método GEM, tanto no formato presencial quanto no formato online. E por que essa live é importante? Por que é importante esse tema que a gente vai trabalhar nessa noite? Porque eu acredito que muitos empresários e empresárias têm desafio para demitir um colaborador. Tem desafio para tomar essa decisão e depois tem desafio para executar depois da decisão tomada. Seja porque essa pessoa tem dó, ou seja porque ela não sabe como fazer isso, seja porque talvez ela se acha refém do seu time, refém das pessoas que estão com ele, com ela ali. Então é um desafio muito grande.
Eu treino empresários já tem muitos anos, o método do GEM tem 2 anos, mas eu treino empresários há quase uma década já. Foram mais de 600 pessoas que eu treinei, uma boa parte deles são empresários. E na maior parte das vezes, quando a gente fala desse tema, os empresários dizem assim, eu tenho o maior desafio para demitir, eu tenho a maior dificuldade para demitir. Inclusive, a gente está em sala de aula com uma dupla de advogadas, 2 sócias advogadas, que elas fazem um trabalho, né, de assessoria jurídica para as empresas, e em alguns casos elas comentam conosco que os clientes delas, os empresários, pedem que elas façam a demissão. Porque eles não querem encarar muitas vezes o colaborador, ele não quer se indispor, ele não quer passar por essa chateação. Então é um grande desafio. E eu não estou falando só de empresa pequenininha, não. Tem empresas de porte médio já, que às vezes o gestor não consegue fazer uma demissão, não consegue tomar essa decisão, tem medo, tem vergonha, tem dó, tem tantas coisas, tantos sentimentos envolvidos. Então é um desafio. Fazer uma demissão é um desafio para gestores. Eu já passei por isso. Tá? Então, se você é empreendedor, se você ainda não passou por isso, você vai passar. Se você ainda não precisou fazer uma demissão, em algum momento você vai precisar fazer uma demissão. Rony, mas hoje eu não tenho funcionários. Em algum momento você vai ter. Rony, mas hoje o meu time está um time legal, mas pode ser que em algum momento você vai contratar alguém que não vai se adequar. Ou alguém do teu time vai em algum momento perder ali a mão e não vai estar mais, de alguma maneira, trazendo os resultados que você espera para a empresa, você vai precisar demitir. Ou talvez você vai passar por uma situação desafiante e vai precisar cortar nas despesas e às vezes vai ter que cortar a mão de obra, vai ter que demitir. Então a gente vai falar sobre vários temas nessa noite, que são temas bem importantes e sensíveis a respeito da demissão. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque eu já passei por isso. Não estou dizendo que hoje é fácil para mim demitir, ou para os meus sócios demitirem, ou para a minha sócia que hoje está praticamente na direção da empresa, Aline, que é simples e fácil para demitir. Não, não é. Inclusive, recentemente ela fez uma demissão e eu a acompanhei, porque foi uma das primeiras vezes que ela precisou fazer isso. E eu acompanhei, e eu vi o sofrimento dela, porque eu sei, porque eu já passei por esse sofrimento lá atrás, quando eu tive que fazer minhas primeiras demissões, quando eu tive que tomar essa decisão, quando eu fiquei na dúvida, que eu conversava com outros empresários, eu falei assim, cara, como é que você decide? Né, assim, será que eu não vou estar sendo injusto? Será que eu não precisava dar mais um tempo para essa pessoa? Será que eu não precisava dar mais uma chance para essa pessoa? Então, muitas vezes a gente começa a encontrar esses subterfúgios para arrastar a decisão. Não, eu vou dar mais uma chance. Não, eu vou segurar mais um pouco. Aí a gente pensa, mas ele ou ela tem filhos. Mas ele é casado. Mas ele ajuda a mãe. Mas ele precisa desse dinheiro. E aí a gente fica encontrando algumas desculpas para não tomar a decisão, porque não é uma decisão fácil. Não é uma decisão simples. Eu me lembro como se fosse hoje, eu conto essa história em sala de aula. Eu contratei uma amiga, a história é mais ou menos assim, de uma grande amiga da adolescência, que não tinha nada a ver com tecnologia, tá? Nada a ver com tecnologia, ela trabalhava em outros negócios e um dia ela ficou desempregada. E ela falou, Rony, eu tô desempregado, se você souber de alguma coisa, né, ou se tiver uma vaga aí para mim e tal, se você pudesse me ajudar. E eu cometi a bobeira de querer ajudar alguém trazendo como colaborador. Por que eu tô falando que eu cometi uma bobeira? Porque esse não é o motivo para a contratação. Tá? E a gente falou inclusive ontem sobre isso na live de ontem. Se você não assistiu, volta na live, a live está gravada lá e assiste para você entender um pouco mais sobre isso. E eu cometi essa besteira, né, de contratar um amigo para ajudar essa amiga que estava desempregada. Só que tem um detalhe, gente, a gente tem que entender que além dos comportamentos que a gente trabalhou ontem na live, também tem a parte técnica. E infelizmente essa pessoa não tinha as competências técnicas que eu precisasse que ela tivesse. Então a gente foi tentando, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e eu arrastando aquela situação. Parece que quando a pessoa falou para mim hoje, assim, eu fico arrastando pessoas do meu time, parece que ela estava falando para mim, porque eu passei por isso, e eu fiquei arrastando aquela situação, porque eu não queria mandar a pessoa embora, porque, puxa, era uma grande amiga, ia ficar chato eu mandar ela embora, eu estava com medo de perder a amizade, e eu fiquei arrastando até que um dia que eu falei, cara, não dá mais, e começou a acontecer algumas situações que começou a impactar o resto do time, falei, cara, não dá mais, eu vou precisar demitir ela. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu não tomei a decisão e já demiti, inclusive eu explico isso em sala de aula. Às vezes você precisa dormir com a ideia. Então, o que significa dormir com a ideia? Às vezes, quando você tem uma decisão bem importante para ser tomada na empresa, né, se não for uma urgência que você precisa decidir naquele momento, né, e até as urgências a gente pode verificar que às vezes não precisa ser tomada exatamente no momento, o que eu fiz? Eu fui dormir com a ideia. Falei, não, eu vou fazer isso amanhã, não vou fazer hoje, mas eu já me decidi. E aí, gente, quem disse que eu consegui dormir naquela noite? Eu não conseguia dormir.
Eu deitava e eu ficava pensando, e aí a gente começa a criar na nossa cabeça os cenários. Eu não sei se você já passou por isso. Se você já passou por isso, escreve aí no comentário, eu já passei por isso. Que é você ficar assim, puxa, se eu na hora de mandar embora, ela ficar chateada e falar alguma coisa pra mim. Aí se eu mandar ela embora, aí eu perder essa amizade com uma pessoa tão querida. Aí se eu mandar, na hora de mandar embora, ela começa a chorar. E se na hora de eu mandar embora, ela ficar brava e brigar comigo. Cara, eu comecei a criar cenários na minha cabeça de como ia ser essa demissão. E eu falei, gente do céu, e eu não conseguia dormir. Ó, a Elisa tá falando assim, ô Elisa, seja bem-vinda. A Elisa é da turma 6, está conosco aqui, é do jornal Notícias de Dourados. A Elisa falou assim, eu já passei por isso. Colocou uma carinha chorando ali, um emoji chorando. Eu sei, não é fácil, né, Elisa? E aí eu fiquei sofrendo com aquilo, falava, meu Deus, tem que mandar ela embora amanhã, e não conseguia dormir, gente. E aí eu tenho um problema sério, né? Se eu tiver uma situação emocional muito grande, desarranja meu intestino todo, desarranjou meu intestino, fiquei com dor de barriga. Falava, gente do céu, que sofrimento. Falava pra minha esposa, nossa, amanhã eu vou demitir fulana e não sei o quê. Gente, pensa no sofrimento que eu passei naquela noite. E aí eu falei, gente, o que eu faço agora? E aí teve algo que eu aprendi há muitos anos atrás no treinamento, que é, se existe uma mínima chance de dar algo errado, prepare-se para o pior. Inclusive, isso é uma das teorias do livro A Arte da Guerra. Né? Se existe 1% de chance de dar errado, se prepara para esse 1%. Então, o que eu fiz? Eu comecei a desenhar os cenários. Poxa, se ela começar a chorar, o que eu vou fazer? Se ela me xingar, o que eu vou fazer? Se ela falar que não vai ser mais minha amiga, o que eu vou fazer? Comecei a anotar ali os cenários e aquilo foi me dando mais tranquilidade. E naquele dia eu fui sincero. Eu precisava ser sincero. Era alguém muito querido, né? Não estava saindo por uma situação grave, que fez nada errado na minha empresa, mas não estava dando certo. As competências técnicas dela não eram o suficientes para aquilo que eu queria. Então eu cheguei nela, né? Marquei a reunião ali no final do dia, sentei e falei, olha, fulana, puxa, eu gosto demais de você, fiz de tudo para tentar te ajudar nesse momento, né, que você ficou desempregado, mas a gente não está conseguindo ter os resultados que a gente queria ter com você. E eu percebo que você também está sofrendo, porque você já demonstrou isso, porque você sofre para tentar entender questões técnicas que não são da sua área. E aí foi totalmente diferente do que eu tinha desenhado na minha cabeça, aquele sofrimento, tá? E aí eu falava assim, eu criava na minha cabeça o cenário e na hora foi um cenário totalmente diferente. E eu fui falando, olha, eu penso que não dá mais, eu penso que se a gente ficar arrastando nessa situação, eu vou estar tirando de você a oportunidade de encontrar um lugar onde você se encaixe melhor, que você se adeque melhor. Eu não posso pagar um salário melhor do que eu posso pagar para você também hoje, porque no cargo que você está não faz sentido, e eu sei que você precisa mais. Então eu fui fazendo um bate-papo com ela, e eu falei assim, eu penso que talvez a gente vai olhar para isso lá atrás, vai dar risada, e você vai falar assim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Óbvio que alguém receber ali a notícia de uma demissão não é um negócio legal. Não é, não é algo prazeroso. Mas ela falou, não, Rony, eu super entendo você e tal. E eu quero fazer uma tentativa, eu quero empreender e tal. Eu acho que agora é o momento. E, gente, foi exatamente o que ela fez. Ela saiu da minha empresa e começou a empreender num negócio que ela tinha. E deu certo. Hoje ela não está mais com essa empresa, mas deu certo. Ela seguiu o caminho dela e eu tirei um peso das minhas costas, que era ficar pensando, puxa, como que eu demito fulana, que é uma grande amiga? Então, já começou da maneira errada. Por quê? Porque eu contratei pelo motivo errado. Eu não contratei porque eu precisava de alguém naquele cargo naquele momento. Eu não contratei porque ela tinha as competências técnicas, nem sequer as competências culturais e comportamentais. Eu contratei para ajudar uma amiga. E aí é onde a gente às vezes faz... Eu fiz isso, não foi uma vez, não, foi mais de uma. E me arrependo de todas elas. Tá? Por quê? Porque no final não deu certo, eu tive que demitir. Tá? Então, eu sei que se você não passou por isso, pode ser que algum dia você passe. A Weasley falou assim, manda uma mensagem aqui depois da live. Pode deixar, mestre, manda sim. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Talvez você está falando assim, Rony, mas você está falando isso porque no teu mercado é fácil de achar gente. Aí você vai lá e demite. Você vai lá e já encontra outra pessoa. Você não conhece meu mercado, você não conhece minha cidade. Eu falei sobre isso ontem. O desafio de contratar é igual em todo o país, é difícil em todo o país. Né? Encontrar gente boa, então, para contratar é mais difícil ainda. Encontrar gente pronta é mais difícil ainda. Eu já falei sobre isso na live de ontem. Então, se você está pensando isso, eu quero te posicionar.
O mesmo desafio que você tem para contratar, eu tenho na minha empresa de tecnologia, eu tenho na minha empresa de educação. O desafio de contratação é igual praticamente para todos os setores e todas as cidades. Existe um déficit muito grande hoje no mercado. Então, mesmo que você seja de um mercado totalmente diferente dos meus, eu não estou falando só com o meu conhecimento de causa dos meus mercados. Eu estou também falando do conhecimento de causa dos mercados dos meus clientes, dos meus participantes. Então, eu, além de ter centenas de participantes que já treinaram comigo, eu também tenho centenas, ou já tive na casa dos milhares de empresas como meus clientes aqui na empresa de tecnologia. E eu conversei com muitos deles. E eu sei desse desafio para todos. Então, o mercado, né, a contratação não está fácil para ninguém. Então, não é porque o mercado está difícil de encontrar gente boa, e eu já vou te dar a dica. Volta na live de ontem e assiste, depois que terminar essa. Volta na live de ontem e assiste para você ver algumas dicas para você fazer uma contratação mais eficiente, tá? Então não é porque está difícil de contratar que você não vai demitir. Não é porque está difícil de você encontrar gente boa que você vai ficar arrastando pessoas no seu time. Então não é a maneira correta. Não é a maneira correta. Segurar pessoas no time porque está difícil de contratar. Toda vez que você segura alguém no teu time que não deveria estar ali, você está segurando a vaga de alguém melhor que poderia estar ali. Outra coisa, toda vez que você segura alguém no seu time que não deveria estar ali, você está passando uma mensagem para os demais colaboradores. Então, se você tem mais de um colaborador e um deles não está performando, não está dando resultado, está dando problema, e você não demite essa pessoa, você fica arrastando ela, você está passando, né, um recado errado para o teu time. Ou seja, que eles podem fazer o que eles quiserem, que está tudo certo. Então, cuidado para não passar esse recado para o teu time. Cuidado para você não sobrecarregar as pessoas boas do seu time, porque tem pessoas ali dentro que não estão fazendo o que tinha que fazer. E quando você não demite essas pessoas, você sobrecarrega aqueles que são bons. Porque às vezes eles têm que trabalhar por eles e têm que trabalhar por outros. Toda vez que você segura um colaborador que não era para segurar, que você não demite um colaborador que era para demitir, às vezes você está sobrecarregando os bons colaboradores com o trabalho daqueles que não estão produzindo. Às vezes você está trazendo um problema até emocional para os bons colaboradores, porque essas pessoas que deveriam ter sido demitidas e não foram, estão às vezes contaminando o time, estão trazendo desmotivação para o time, estão trazendo um ambiente negativo para o time e você está arrastando essas pessoas. Então, toda vez que você decide não demitir por medo ou porque está difícil de contratar no mercado, você sacrifica o resto das pessoas do teu time e você sacrifica a sua empresa. Então, nós vamos ver alguns pontos nessa noite que são importantes serem vistos para você que é gestor, que é gestora, empresário, empresária, a respeito das demissões. Então, algumas coisas que nós empresários fazemos que não deveríamos fazer, que de alguma maneira impactam na hora que a gente tem que mandar embora. Ou porque a gente fica com medo, porque a gente fica com dó, ou porque a gente está refém dessa pessoa. Então vamos ver algumas coisas que acontecem ao longo da nossa história, como empresários, que não deveriam acontecer, ou que você precisa corrigir daqui para frente, para que não voltem a acontecer e você comece a estruturar melhor o seu time. Tá? Então, lembrando que se você tem uma dúvida, deixa aí no comentário, que a gente vai trabalhando durante a live com as suas dúvidas também. Tá? Então, olha só que interessante. Por que é um desafio, às vezes, demitir? Por que a gente sofre tanto? Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui é porque possível, em alguns casos, você contratou pessoas que não deveria ter contratado. Ou você não soube deixar claro a separação das coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muitas pessoas sofrendo porque não conseguem demitir, como no meu exemplo que eu dei agora há pouco, porque o colaborador é um amigo ou é um parente, um amigo ou um parente. Então já começa por aí. Ah, mas é meu irmão. Ah, mas é meu pai. Ah, mas é meu primo. Como que eu vou demitir? E aí essa pessoa está contaminando o teu time, não está dando resultado, está trazendo um ambiente negativo, está reclamando o tempo todo, está sobrecarregando o resto do time. Ah, mas é um parente, eu não consigo demitir, eu não consigo ter... Alguém me falou uma vez assim, eu não consigo ter essa frieza de demitir um parente. Então, aonde que você já errou? Errou na contratação. Se você não consegue demitir amigos e parentes, você não deve contratá-los.
Ou ao contratá-los, você precisa deixar claro que ali dentro eles não são parentes nem amigos, eles são funcionários. E que se eles não se encaixarem na cultura da empresa e não derem os resultados que a empresa espera, eles serão demitidos e tá tudo certo. Então, às vezes, você fica com medo de mandar embora para não perder a amizade ou para criar uma cisma na família, criar um racha na família. Então você já nem deveria ter contratado. Eu dei essa sessão na terça-feira aqui no Método GEM na turma 6, e um dos itens do slide é: nunca contrate alguém que você não vai conseguir demitir depois. Então, se você acha que você não vai conseguir demitir um parente, um amigo, você não deve contratar. Você já errou lá atrás. Agora você está nessa sinuca de bico sofrendo porque você não deveria ter contratado. Agora que você já sabe, daqui para frente não contrate mais. Se você não consegue, né, ter aí o pulso para isso, o estômago para isso, então você não deve contratar mais. Daqui para frente não contrate mais. E eu vou te dar algumas dicas de o que de repente você pode fazer para demitir. Mas se você está sofrendo por esse motivo, você não deveria ter contratado. Eu falo assim, que as empresas familiares só dão certo quando dentro das empresas todo mundo está ciente que ali dentro eles têm um cargo e não um parentesco. Eu conheço algumas empresas familiares que dão certo, que tem várias pessoas em várias posições da empresa que são parentes, tio, tia, primo, irmão, pai, mãe. Só que lá dentro eles estão cientes que eles não são parentes, eles têm um cargo, eles são funcionários com um cargo. E que se não der certo, eles vão ser realocados ou mandados embora. É a única forma de dar certo uma empresa familiar. Qualquer coisa diferente disso vai ter sofrimento das duas partes. Eu conheço empresas onde o fundador foi lá e contratou os filhos. Os filhos querem mudar algumas coisas e o pai não deixa. Os filhos sofrem. Eu conheço empresas onde os pais querem que os filhos performem, os filhos não performam, o pai sofre. E ele não consegue mandar embora, ele não consegue tirar. Ou quando ele vai fazer isso, ele confunde. Ele não consegue fazer isso da maneira correta, confunde, e aí age como pai, não como chefe, como dono da empresa, como líder daquela pessoa. E aí, ao agir como pai, cria uma ferida emocional, porque aí ele manda o filho embora, ele não manda o colaborador, e ele manda da maneira errada, como se ele estivesse dando uma bronca do filho em casa. Então, olha como que isso é complexo, quando as pessoas não conseguem separar, né, a família e a amizade no mundo dos negócios, vai sofrer na demissão, vai gerar problema com certeza. Então, esse é um erro bem comum. Contratar parentes e funcionários e amigos e depois não conseguir demitir, tá? Segundo erro que eu anotei aqui, depois eu vou falar das dicas para você fazer da forma correta. Segundo erro que eu anotei aqui, que acontece muito no mundo dos negócios, é você deixar um colaborador assumir uma determinada posição da empresa e somente ele saber fazer aquilo. Então, você contrata alguém, treina ou paga treinamentos, algo que talvez você, como dono ou dona, não sabe fazer, porque você não é obrigado a saber fazer todas as posições da empresa. Algumas sim, por uma questão de gestão, outras não. Por exemplo, eu não tenho expertise em algumas áreas do marketing. Então, se eu contratar alguém, sei lá, para fazer o tráfego pago, para fazer os criativos, eu não vou gastar tempo tentando aprender isso. E aí o que vai acontecer muitas vezes? A gente vai lá e contrata alguém para algo que a gente não domina, a gente faz todo um investimento, paga curso, consultoria para essa pessoa, e a pessoa vai assumindo cada vez mais funções dentro da nossa empresa, e na hora de mandar embora a gente se vê refém dela. Fala, cara, mas se eu mandar embora ela vai levar tudo isso junto e eu não vou conseguir passar para outra pessoa. Então vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil. E aí a gente fica arrastando a pessoa que não está dando resultado, a pessoa que está dando problema na empresa, porque a gente deixou ela assumir muita posição e está só na cabeça dela. Como assim, Rony? Isso não está documentado em lugar nenhum, não tem um processo, que a gente explica isso na base de gestão de processos do método. E aí tá só na cabeça dela, eu brinco, eu falo que é o processo fulanizado, tá só na cabeça de fulano. Eu vi isso uma vez, não lembro quem falou, eu achei fantástico. É aquelas pessoas que têm os processos fulanizados, só fulano sabe fazer aquilo. Então, o segundo grande erro é você contratar, colocar a pessoa para fazer algo que você não tem domínio e ela vai se aprofundando cada vez mais e só ela sabe fazer e ninguém mais sabe, ela não ensinou ninguém, não documentou isso em lugar nenhum. E aí na hora de mandar embora você se vê refém.
Terceiro motivo, terceiro ponto que eu coloco aqui que faz as pessoas sofrerem e ter desafio de mandar embora. É quando você não acompanhou essa pessoa da maneira que deveria acompanhar, não deu os feedbacks, não fez as reuniões, e você sabe que a pessoa não está performando porque talvez uma parte disso é culpa sua, enquanto gestor que não estruturou os treinamentos e os processos dessa pessoa. E aí, o que acontece? Você fica com dó de mandar embora porque você acha que você tem uma parte de culpa. E você tem, mas não é porque você tem uma parte de culpa que você vai arrastar a pessoa agora. Ou você vai mudar isso e vai começar a treinar e ver se você consegue reverter esse quadro, ou você vai precisar demitir, contratar um próximo e fazer da maneira correta. Mas você ficar segurando a pessoa porque você sabe que você não fez o que deveria ter feito e você ficar arrastando essa pessoa, às vezes é desumano até com a própria pessoa. Porque você está tirando dela a oportunidade de ir para um outro lugar e crescer. Guarda isso que eu vou te falar agora. Toda vez que você segura uma pessoa que você não deveria segurar, toda vez que você arrasta uma pessoa, e literalmente arrastar quase como um peso morto, alguém que não está performando e às vezes está sofrendo dentro da sua empresa e não tem, ela não tem coragem de pedir demissão, ela tem medo de perder o fundo de garantia dela, às vezes é uma pessoa que não é tão arrojada assim para arrumar outro emprego. Toda vez que você arrasta quase que um peso morto, ou seja, não está trazendo resultado e ela ainda está sofrendo, você também está sendo injusto com essa pessoa. Quando isso ficou claro para mim, eu sofro bem menos agora para mandar embora. Porque eu entendo assim, se eu não mando ela embora, eu não abro espaço para ela encontrar algo melhor. Se eu não mando ela embora, eu não ajudo ela a conseguir encontrar um outro emprego, porque ela não vai ter condição de se manter por esse período. Então, se ela pede demissão, ela perde o direito ao fundo de garantia. Então ela não quer pedir demissão e ela está sofrendo dentro da sua empresa. Puxa, ela está sofrendo dentro da sua empresa, ela não está trazendo resultado e você está arrastando o peso morto. Então toda vez que você entende que mandar embora, às vezes, é um ato até de solidariedade com a pessoa, você vai sofrer menos. Porque você, além de liberar o fundo de garantia dela para que ela tenha uma segurança até encontrar o próximo emprego, você libera ela para encontrar algo melhor para ela. Talvez ela não está performando na sua empresa. Talvez ela não deu o fit cultural, não se encaixou na cultura da sua empresa. Mas quando você libera ela, você dá a chance dela encontrar um lugar que ela se encaixe. Eu falo que às vezes é um grande quebra-cabeças. Às vezes aquela pecinha que está na sua empresa não é a peça do seu quebra-cabeça. E às vezes quando ela vai para outra empresa, ela vai encaixar certinho na outra empresa. E quando você fica arrastando essa pessoa e não tem coragem de demitir, você não dá a chance dela encontrar esse lugar dela em outro lugar. Então, demitir em alguns casos é um ato de solidariedade, de bondade. Você libera a pessoa para ser feliz e crescer em outro lugar. É igual aqueles relacionamentos tóxicos que a pessoa fica com dó de encerrar o relacionamento, mas ela não entende que se ela encerrar, ela está dando a chance da outra pessoa encontrar alguém melhor para ela que vai se encaixar com ela. É a mesma coisa. Então, se você não tinha pensado dessa maneira, eu estou te trazendo uma nova visão. Mandar as pessoas embora, às vezes, é uma forma de você liberar elas para encontrar algo melhor na vida delas. E às vezes a gente é egoísta. A gente está segurando a pessoa por egoísmo. Às vezes a gente também é muquirana. Como assim, Rony? Não, eu estou segurando aqui porque eu vou ter que pagar o acerto dela e vai ficar muito caro. O acerto só vai ficar muito caro se essa pessoa tiver uma década com você. Senão, não. Ah, como assim não? Lógico que não. Você só vai pagar 13º e férias que você teria que pagar de qualquer jeito em algum momento. E a multa de 40% sobre o que está no fundo de garantia. É só isso, mais nada. Mais nada. Se ela ficou com você 5 anos, ela tem aproximadamente 5 salários acumulados, vai ser 40% de 5 salários. Vai dar 2 salários, nesse exemplo que eu te dei. As férias da terceira você já tem que pagar para ela, é direito dela todo ano. Você só vai antecipar e vai pagar proporcional ao período. Gente, não é caro mandar uma pessoa embora. A gente cria essa crença na nossa cabeça e fica arrastando gente porque é caro mandar embora. Não é caro. Se a pessoa tiver muitos anos com você, é o direito dela. Correto? Então a gente às vezes é muquirana. Ah, não, mas eu não posso. Aí eu te pergunto, quanto ela está te dando de prejuízo num ano? Calcula. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. De repente a pessoa ganha R$2.000 trabalhando para você. Então, em um ano, você paga 24 mil para ela.
correto? E aí ela está com você há 5 anos. Vamos supor que ela ficou 5 anos nessa média de 2.000. Então, ela teve 5 salários de R$2.000, 5 salários acumulados no fundo de garantia. Isso dá R$10.000. Se você precisar mandar ela embora hoje, você vai pagar 40% disso. Você vai pagar 4.000. Ou seja, 2 salários dela. É a multa. O 13º e férias dela, você já tem que pagar. Você é obrigado a pagar. Então isso aqui você não pode dizer que você está pagando a mais. Isso aqui você já pagaria em algum momento. Se você está mandando ela embora agora em maio, você vai pagar só 5/12 do 13º e das férias dela. E você vai pagar os 40% do FGTS acumulado. Fazendo um cálculo bem tupiniquim aqui, extremamente simples, férias, 2.000. Vou dividir por 2 para ficar fácil. 1.000 de férias, mais 333 de 1/3 das férias. Correto? 13º mais 1.000. Tem 2.000 e pouco, 2,5 mais 4.000 de multa. R$6.000. Você vai pagar para mandar você embora agora, uma pessoa que está com você há 5 anos e ganha R$2.000 de salário. Você vai gastar entre 5 a 6 mil de acerto, você não errei nos cálculos aqui. Ah, Rony, mas é 6.000 que vai desencaixar. Gente, você paga R$2.000 para ela por mês. Quanto que essa pessoa está te dando de prejuízo para você ficar arrastando ela para não ter um custo de 6.000 para mandar embora? É 3 salários dela no cálculo que eu fiz. E aí você está ali arrastando a pessoa há anos, às vezes. Ah, não, porque o custo para mandar embora é muito alto. Calcula. Faz esse cálculo que eu estou te falando. Quanto ela está deixando de produzir na sua empresa? Quanto que ela está te dando de prejuízo e você não está mandando ela embora porque é caro mandar embora? Cara, você ficar com um colaborador que não te dá resultado. Cara, você ficar com um colaborador que você é refém dele. Cara, você ficar com um colaborador que está fazendo mal pro resto do teu time. Cara, você ficar com um colaborador que não bate meta. Cara, você ficar com um colaborador que está sobrecarregando o resto das pessoas do teu time porque ele não está fazendo o serviço dele, o resto está tendo que fazer. Isso é caro. Quanto te custa isso em 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos para você estar arrastando um colaborador? Então, além de ser desumano você segurar alguém para ele não arrumar um emprego melhor, você não mandar embora porque é caro mandar embora, é porque você não está fazendo cálculo. Se você calculasse o quanto ele está te dando prejuízo na sua empresa, você já tinha mandado ele embora. Você não pensaria 2 vezes em mandar ele embora se você fizesse esses cálculos que eu fiz agora com você aqui. Então, você falar para mim que você não manda embora porque é caro mandar embora, é porque você não está calculando os prejuízos que ele está te dando na sua empresa. Tá? Então a gente já falou de vários pontos que são errados aqui, que é contratar parente sabendo que você não vai conseguir mandar embora o amigo, que é você deixar a pessoa fazer você refém dela, ou seja, tudo está na cabeça dela, não está documentado em lugar nenhum, ela não ensinou ninguém, e aí você fica, por se eu mandar ela embora, ela leva tudo isso junto e eu vou sofrer muito, não vou conseguir implantar o processo de novo. É você não ter acompanhado a pessoa da forma correta, dado os feedbacks, treinamento, agora você fica com peso na consciência. É você ter dó de mandar ela embora e não entender que às vezes mandar embora é liberar essa pessoa para que ela possa encontrar um lugar melhor que encaixe ela. É você não mandar embora porque você acha, o 5º ponto já, não mandar embora porque você acha caro e você não calcular o prejuízo que ela está te dando na sua empresa ao longo de 1, 2, 3, 4 anos. A Marina colocou assim, Rony, o que você está dizendo é tão real que uma atitude de quem pensa que é caro liberar alguém para a vida, o quanto no sistema da empresa impacta as leis sistêmicas. Gente, esse assunto é fenomenal e, Marina, já fica o convite para a gente fazer uma live em breve sobre essa questão sistêmica dentro das empresas. Recentemente, eu vou abrir um parênteses aqui agora, eu vou fugir um pouquinho do tema, porque vale a pena eu fugir, já volto para ele, não se preocupe, tá? Mas recentemente eu fiz uma constelação empresarial com a Marina. A Marina, ela tem formação em constelação familiar, só que recentemente, agora, ano passado, ela fez um treinamento com o Instituto do Bert Hellinger da Holanda, tá? Sobre constelação empresarial, sobre as questões sistêmicas nas empresas. E eu fui constelar uma situação aqui da minha empresa com ela, e, gente, foi uma experiência sensacional. Inclusive a Marina participou da turma 5 do Método GEM inteira como observadora para ela fazer as anotações, para entender um pouco mais sobre esse mundo da gestão, para fazer essas conexões com as leis sistêmicas, e ela anotou quase um livro, foi para cá de escrever um livro sobre isso. A Marina fala assim, ó, o empresário não dá para o mundo, ele perde na sua vida empresarial, quando ele fica segurando alguém porque é caro ou porque tem dó. Então, ou seja, em vez dele ganhar, ele só perde. Só que eu não quero entrar muito aqui, né, nessas questões sistêmicas, senão a gente vai fugir muito do tema. Eu quero convidar a Marina para fazer uma live comigo em breve sobre esse assunto, tá? Então, ó, eu passei 5 pontos
que às vezes nós como empresários, principalmente os pequenos, erramos, e aí a gente fica sofrendo na hora de mandar embora e fica arrastando pessoas dentro do time. Então agora eu vou passar alguns pontos que eu acredito que são importantes aqui para a reta final da nossa live. Para você aí, empresário, empresária que está me ouvindo, para você, gestor e gestora que está me ouvindo, que tem desafio para mandar alguém embora, que fica sofrendo ou que fica arrastando as pessoas no seu time. Então, primeiro ponto agora que é quase o antônimo do que eu expliquei agora há pouco. Você contratar pessoas que você não vai ter coragem de demitir depois. Esse é um ponto importantíssimo. Não contrate. Se você fizer isso, você já vai evitar um monte de problema no futuro. Se você não tem coragem de mandar um parente embora, não contrate parentes. Se você não tem coragem, a live voltou, vamos lá, porque parece que ela pausou aqui por causa da velocidade da internet que caiu nesse momento. Alguém me dá um feedback se está me ouvindo bem, se a live voltou aí para todos? Alguém se puder me dar um ok aí, estou te vendo, live está ao vivo novamente, se alguém puder fazer isso para mim. Eu tirei do Wi-Fi aqui e joguei no 4G, vamos ver se a gente consegue finalizar essa live agora no 4G, porque pelo jeito a operadora aqui me atrapalhou. Hoje de manhã eu estava assistindo a live do Weasley e aconteceu a mesma coisa. Alguém me dá um feedback se está ok, está me ouvindo bem agora? Eu tirei do Wi-Fi e voltei para o 4G quando pausou a conexão aqui. Obrigado, Marina. Então eu vou retomar do ponto que eu estava antes de pausar aqui a live por conta da conexão. Então eu estava falando do jeito certo. Eu falava o seguinte, eu já falei os 5 pontos de problemas, agora eu vou trabalhar os 4 ou 5 pontos de como nós deveríamos fazer, mesmo tendo uma pequena empresa, tá? É não contratar quem você não vai ter coragem de demitir. Então se você não tem coragem de contratar um parente, de demitir um parente, não contrate. Se você não tem coragem de demitir um grande amigo, não contrate grandes amigos. Não contrate quem você não tem coragem de demitir depois, tá? E aí, eu penso que está conectado com nunca contrate para ajudar. Eu vou contratar para ajudar fulano que está desempregado. Nunca faça isso. Porque se ele não se encaixar na cultura da sua empresa, não se encaixar, né, nas habilidades técnicas que você precisa, você vai precisar demitir ele em algum momento. E aí você vai sofrer do mesmo jeito. Então, se você tiver coragem de mandar embora um parente ou um amigo, ao contratar, deixe isso mais do que claro já na entrevista e no período de integração. Olha, eu quero que fique claro para você que se não der certo eu vou te mandar embora. E que se você não quiser estragar a nossa amizade ou nosso parentesco aqui, então você já nem entra se você achar que você não vai dar conta de ser demitido caso não dê certo. Então você só vai contratar um parente ou um amigo se você tiver coragem de demitir, se você fizer essa fala antes. Se você não tiver coragem nem de fazer essa fala, é porque você não deveria contratar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu deixei aqui anotado para esse tema, de qual seria a maneira correta, depois de falar tudo isso sobre as demissões, seria você estruturar os processos da sua empresa para você não ficar refém deles. Então, lembra que um dos desafios era a pessoa vai assumindo um monte de função e posição e na hora de mandar embora você se vê refém dessa pessoa, não tem coragem de mandar embora. Então, qual que seria a forma correta? Estruturar processos. Tudo aquilo que os seus colaboradores fazem, principalmente aquilo que você como gestor não tem domínio, precisa estar documentado, precisa ter um processo. Essa pessoa precisa passar isso para algum lugar ou ensinar outras pessoas, né? O ideal é que isso ficasse documentado para que no momento que você precisar demitir, se você vê que tem muita coisa que está na mão delas, fala, não, mas está tudo documentado, eu consigo treinar outras pessoas ou consigo encaixar outra pessoa para fazer o que ela faz temporariamente. Então, a forma de você resolver isso seria estruturar os processos, para que você consiga mandar essa pessoa embora e não ficar refém dela. Outro ponto que eu anotei aqui era você criar uma cultura de disseminar o conhecimento. Então, quando você tem pessoas que são muito boas, é criar uma cultura de essas pessoas boas ensinarem outras. Porque até mesmo essas pessoas que são muito boas, às vezes tecnicamente dentro de uma função na sua empresa, podem em algum momento não dar mais certo. Ou elas podem precisar sair. Elas podem querer pedir uma demissão em algum momento. Então, pensa bem. Da mesma maneira que às vezes você precisa mandar embora, a pessoa resolve sair. E se você é refém desse colaborador, na hora que ela for sair, ela vai deixar um buraco na sua empresa. Então, cria uma cultura de disseminar o conhecimento, onde os colaboradores ensinam outros colaboradores, rotinas de treinamento, documentação de processos, tá? Outro ponto que eu anotei aqui, cria um ritual de acompanhamento desses funcionários. O ritual de acompanhamento seria reuniões para você dar feedback,
para você passar orientações, para você alinhar a expectativa, para você treinar essa pessoa em alguns pontos. Porque se você tiver um ritual de acompanhamento e essa pessoa estiver entendendo o que você espera dela e você está treinando ela, vai minimizar muito a chance dessa pessoa não dar certo com você. E se não der certo, você vai captar isso muito rapidamente. Porque conforme você vai acompanhando, você vai percebendo que a pessoa não está performando, não está entrando na cultura da empresa, não está fazendo o que tinha que fazer da maneira correta, e você está dando feedback, você já percebe que talvez essa pessoa não vai dar certo. Então, você não precisa esperar um tempão para tomar essa decisão na hora de mandar embora. Você já consegue captar isso bem rápido. Eu falei ontem, inclusive, na live sobre contratação, que aqui nosso período de experiência na empresa de tecnologia é 15, 30, são 45 dias no total. Com 15 dias a gente já sabe se não vai dar certo, porque a gente acompanha, tem uma integração. Quer saber mais sobre isso? Assiste a live de ontem depois, tá? Então esse é um ponto. Se você tiver um ritual de acompanhamento, um ritual de integração, tiver isso documentado, você vai captar muito antes se a pessoa não vai dar certo. Mas, Rony, pode ser que alguém já está comigo há muito tempo e essa pessoa começa a me dar problema. E eu preciso mandar ela embora e eu estou na dúvida se manda ou não manda embora. Aí tem algumas ferramentas que a gente ensina dentro do método GEM para te ajudar a tomar essa decisão. Tá? Tem duas ou três perguntas que são feitas, inclusive está no livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, e eu falo sobre isso em sala de aula, na segunda aula de gestão de pessoas. A pergunta é assim, ó. Conhecendo essa pessoa como eu conheço ela hoje, você está na dúvida. Conhecendo essa pessoa como eu conheço ela hoje, eu contrataria ela novamente caso ela pedisse demissão? Ou seja, se ela saísse da empresa, você teria coragem de fazer uma oferta para ela voltar para sua empresa num segundo momento? Se a sua resposta for não, você precisa ir para a próxima pergunta e já se preparar para mandar ela embora. Se a sua resposta for sim, não é o momento de pensar em mandar ela embora. Talvez seja só uma questão de alinhamentos, uma questão de treinamento, de um acompanhamento, porque é alguém que talvez tenha os valores e os comportamentos da sua empresa, talvez ela só não está alinhada nesse momento com alguma questão mais técnica, ou ela está passando por um momento mais difícil, e talvez você só precise fazer um alinhamento para ajudar essa pessoa a passar por esse momento e continuar performando. Então, se você responder sim, eu recontrataria ela no segundo momento, não é o momento de você mandar ela embora. Você precisa investir um pouco mais nessa pessoa. Agora, se você respondeu não, eu não contrataria, talvez já está tarde para mandar ela embora. E você vai entender agora na segunda pergunta. Então, se você falou não, eu não recontrataria, você vai fazer a segunda pergunta que o Jim Collins ensina no livro. A segunda pergunta é assim. Se essa pessoa pedisse demissão hoje, a empresa sentiria falta dela ou sofreria? Se sim, é porque você não está preparado para mandar ela embora ainda, porque tem algumas coisas que só ela faz, você vai precisar preparar a transição. Talvez você vai precisar contratar alguém antes, pôr junto com essa pessoa, treiná-la antes de mandar essa pessoa embora. Se a resposta for não, você devia ter mandado embora ontem. Vou repetir as duas perguntas. A primeira pergunta é, se essa pessoa pedisse demissão hoje, em algum momento eu recontrataria ela? Se a resposta for não, você vai para a segunda pergunta. Se essa pessoa pedisse demissão hoje, a empresa sofreria com a saída dela? Se a resposta for não, manda embora. Ou seja, se você não recontrataria, ou seja, conhecendo ela como você conhece hoje, você não recontrataria? E se hoje a empresa não sofreria, o que você está fazendo com ela lá dentro? Manda embora. Você não tem que nem contratar outra pessoa. Você vai contratar depois, mas agora você já pode mandar embora, porque você acabou de responder para mim que a empresa não vai sofrer se ela sair. Então significa que você não é refém dela, que não tem coisas que só ela sabe fazer, que não tem coisas... Então, ou seja, precisa mandar embora. Se a resposta for sim na segunda pergunta, a gente vai sofrer, então aí você vai precisar preparar o processo de transição. Aí você vai ter que contratar outra pessoa, vai ter que documentar os processos, vai ter que talvez fazer ela ensinar outra pessoa da sua empresa ou até mesmo você. Eu tive um caso exatamente como esse. Um programador que eu contratei e cometi o erro de deixar tudo na mão dessa pessoa num projeto novo. Esse erro eu cometi não faz muito tempo, faz 5 anos. Contratei essa pessoa, falei, ó, você vai estudar essa tecnologia nova e você vai desenvolver um projeto novo para a empresa. Só que tem um problema, nem eu, nem meu sócio, que somos programadores, tínhamos domínio dessa tecnologia nova. A gente não tinha estudado ela.
E aí esse programador começou a estudar essa tecnologia, a gente pagou para ele estudar, ele ficou estudando, a gente pagou o curso, deixou ele ficar trabalhando durante um tempo. Trabalhando não, estudando no horário de trabalho. Até que ele falou, tô pronto para começar o projeto. Aí ele começou, ele fez um projeto bem simples pra gente e deu um start num outro projeto. Quando ele deu start, ele resolveu sair da empresa para ir trabalhar numa empresa maior. E ele chegou e falou, tô indo embora daqui 30 dias, preciso do meu aviso prévio. Falei, e agora? O projeto já está no ar, o primeiro projeto menor já estava no ar, e nem eu nem meu sócio tínhamos domínio daquela linguagem nova, aquela ferramenta que nós estávamos utilizando. Cometi um erro. Então, o que nós fizemos? No período dos 30 dias, eu fiz um acordo com ele. Falei, vamos fazer um acordo? Você não precisa vir trabalhar o dia inteiro. Eu quero que você venha só à noite. Você pode vir à noite, 3 a 4 horas? Ele falou, para quê? Eu falei, você vai me dar aula, e para mim e para o meu sócio, você vai dar aula durante esses 30 dias. Você vai nos ensinar sobre essa ferramenta nova, sobre essa linguagem nova, sobre o projeto que você fez, de forma que a gente consiga minimamente dar suporte nesse projeto até que a gente pegue a expertise necessária para dar continuidade. E foi o que eu fiz. Isso eu poderia ter feito se eu tivesse um outro programador, além do meu sócio, falar assim, você vai ensinar esse outro programador, porque quando você sair, esse outro programador vai assumir e ele vai passar isso para a gente gradativamente. Então, é algo que você pode fazer. Pegar um outro colaborador que você não vai demitir, que você acredita que ele não vai sair agora, e fazer esse teu colaborador treinar ele, passar todas as funções, se possível documentar ou gravar, para que quando a próxima pessoa que vai substituir ele possa assumir dali para frente. Ou você assuma que foi o caso que aconteceu. Quando esse colaborador saiu, eu assumi. Como eu estava num período pandêmico, que a empresa de treinamento estava fechada, o que eu fiz? Eu assumi, fui estudar, depois que ele saiu, fui estudar, assumi o projeto e o novo projeto eu que comecei. E aí, quando eu trouxe um novo programador, eu já tinha a expertise necessária, inclusive, para entrar em ação caso esse programador saísse. E aí, meu sócio também estudou. Hoje, os dois têm condição, caso um programador saia, da gente entrar no projeto até contratar outro. Então, olha que interessante. 2 perguntas extremamente simples que vão te ajudar aí como gestor, empresário, a tomar a decisão se você manda ou não a pessoa embora. E na hora de mandar embora, você tem alguns passos que a gente ensina dentro do método GEM que eu vou dar aqui de bônus para vocês no final dessa live, tá? Então, algumas dicas que a gente dá na hora de mandar embora. Se a pessoa que você vai mandar embora é problemática, é barraqueira, aquela que você sabe que vai te dar problema e que talvez vai até inventar alguma coisa na hora da demissão e vai te processar depois no Ministério do Trabalho, traga uma testemunha na demissão, tá? Ou, se você não puder trazer uma testemunha e não tiver, grave a conversa com o seu celular. Juridicamente, você pode gravar uma conversa se você estiver participando dessa conversa. Você não pode gravar uma conversa de terceiros. A sua você pode. Então, deixa gravando. Eu fiz isso já algumas vezes. Deixa gravando, deixa o celular em cima da mesa, virado com a tela para baixo, coloca em modo avião para não correr o risco de ninguém ligar nesse momento, coloca no gravador e deixa gravando toda a reunião da demissão por segurança para você. Vai que depois a pessoa te acusa de algo que você falou e você não falou, de que você fez e você não fez. Então, se a pessoa for uma pessoa bem complexa, problemática, que vai te dar problema, deixa a reunião da demissão sendo gravada ou leva uma testemunha. Beleza? Segundo ponto, se é alguém nesse perfil que eu falei agora, talvez não valha a pena você explicar os motivos da demissão. Porque talvez você vai entrar num embate, vai entrar numa discussão e você não precisa disso no momento de uma demissão. Se é alguém problemático, a tua fala tem que ser assim, ó. A pessoa chegou na tua sala, e aí daqui a pouco eu vou dizer qual é o momento que você vai fazer isso, mas a pessoa chegou na tua sala, a tua fala vai ser exatamente assim, olha, eu te chamei aqui agora, porque hoje nós vamos encerrar o seu contrato de trabalho. E eu preciso que você assine aqui. Você vai entregar a carta de demissão ali, o documento. Antes da gente continuar, eu preciso que você assine aqui. Dá a caneta e a carta e pede para a pessoa assinar. Quando ela terminar, você vai perguntar, né, se ela quer fazer. Se você não estiver mandando ela com o aviso indenizado, você vai perguntar se ela quer lá sair X dias antes do prazo ou se ela quer sair X horas mais cedo, tem essas 2 opções. Vai assinar lá e vai falar assim, ó, eu agradeço o tempo que você esteve conosco na nossa empresa, mas infelizmente não dá mais para a gente continuar a parceria, por isso eu estou te demitindo. Tá bom? Você tem alguma dúvida? Não, então tudo bem, agradeço, você está liberado. Simples assim. Se alguém problemático, é assim que você vai fazer a reunião. Ah, mas eu estou mandando indenizado. Então, você vai simplesmente falar assim, ó,
assina, ok? Olha, nós vamos te mandar uma mensagem depois, que dia que você tem que vir aqui para assinar o resto dos documentos e receber o teu acerto. Você vai receber tudo que você tem direito, você está sendo mandado embora sem aviso prévio. Então você vai receber todos os seus direitos, inclusive o aviso indenizado. Você tem alguma dúvida? Não. Então muito obrigado pelo que você fez pela nossa empresa, a gente é muito grato, mas infelizmente não dá mais. Eu agradeço por isso. Obrigado e tchau. Acabou. Não dá conversa, não dá margem para ela falar, não dá margem para ela discutir. Simples assim. Agora, se é alguém que você sabe que não tem esse perfil e que você quer ajudar no momento da saída, inclusive para dar o feedback para ela poder, quem sabe, corrigir isso em outro emprego, e se for alguém que você tem certeza que não vai ter uma atitude agressiva, como o exemplo que eu dei antes, aí você fala, olha, você quer saber os motivos para te ajudar a crescer na tua carreira? Se a pessoa falar quero, aí você explica. Mede as suas palavras, mesmo assim eu deixaria gravando, tá? Mede as suas palavras para não falar nada agressivo, para não falar nada pejorativo, para você não ter um problema de assédio moral e também para você não ser desumano. Porque mesmo as pessoas mais problemáticas do seu time, na hora de mandar embora, você precisa ser humano. Você não precisa esculachar, você não precisa xingar. Gente, não faça nunca isso. Pode ser a pior pessoa do seu time. Você não vale a pena você fazer isso. Você não vai ganhar nada. O universo não vai te devolver nada positivo se você fizer isso. Então, toda demissão tem que ser, no mínimo, respeitosa. Tá? No mínimo, respeitosa. Como eu falei no exemplo anterior, você vai fazer com todo o respeito. Olha, você trabalhou até aqui, não dá mais, por isso a gente está te demitindo, eu preciso que você assine aqui, e eu agradeço o que você fez pela nossa empresa até aqui. Muito obrigado, só que agora não dá mais. E você vai voltar tal dia. Faça de forma educada e respeitosa. Nunca entre no embate, nunca seja agressivo, nunca fale palavrão quando você estiver mandando alguém embora. Não faça isso, de forma alguma. Tá? Então, se a pessoa quiser saber os motivos, for alguém que você acha que vale a pena, explique de forma respeitosa. Olha, a gente tentou tal coisa, não deu certo. Teve vários momentos que a gente pediu isso, você não fez. Teve várias situações que você teve esse comportamento e a gente te avisou que isso não fazia parte da cultura da empresa. Olha, você fez isso daqui, você trouxe um prejuízo para a empresa. Explica os motivos, talvez isso vá ajudar ela a crescer e nos próximos empregos ela talvez corrija isso. Mas isso você só vai fazer se for alguém que você sabe que não tem um perfil complicado, barraqueiro. Se tiver, você não vai perder seu tempo nem tentando explicar. Porque talvez você já fez várias reuniões de feedback antes, talvez você já fez várias, às vezes até advertência. Não vale a pena você se desgastar na hora de mandar embora. Eu não terceirizaria isso. Eu não terceirizaria isso para contabilidade, eu não terceirizaria isso para um escritório jurídico, eu não terceirizaria. Eu acho que é humano você. Se você contratou, é humano você demitir. Aqui na empresa, quando não sou eu, é minha sócia. Por quê? Porque na boa parte das vezes é ela que contrata. E às vezes eu junto com ela, eu participo da reunião junto com ela. Teve uma que eu participei e outra que ela fez sozinha. E, gente, a orientação é a mesma. Ela fez o método GEM, ela apoia a gente no método GEM, ela sabe como tem que ser feito, qual é a forma correta. Tá? A Rony é alguém que eu acho que vai chorar, que na hora vai se descabelar, enfim. Deixa um copo de água preparado, um lenço, um lencinho de papel, que às vezes a pessoa não está preparada. Puxa, não custa nada para você, enquanto gestor, fazer isso. Deixa um copo de água e um lenço de papel. A pessoa começou a chorar, deixa ela chorar, percebeu ali que ela se acalmou, você vai falar assim, isso aqui é um lenço, quer tomar uma água? Deixa a pessoa tomar a água dela, passa um lenço para ela e não tenta justificar porque ela começou a chorar. E pelo amor de Deus, não volte atrás na decisão se ela começar a chorar. Não faça isso. Decidiu, avisou, acabou o assunto. Deixou ela chorar, bebeu a água, limpou ali as lágrimas, falou, olha, muito obrigado pelo que você fez pela empresa. Você tem alguma dúvida? Não. Então, ok. No dia certo a gente vai te ligar para você vir receber. Encerra e libera a pessoa para ir para casa. Não faça uma demissão de manhã e deixa a pessoa trabalhando. Não faz isso. Faça a demissão no fim do dia. Se fizer no início do dia, libera a pessoa para ir para casa. Se fizer na hora do almoço, pede que ela não volte à tarde. É muito ruim você demitir a pessoa e ela voltar pro setor e ela começar a falar ali no meio do grupo, puxa, fui demitida, puxa, vai ficar um climão na tua empresa, tá? A Nayara Fortes, Nayara, querida, seja bem-vinda. A Nayara treinou conosco a turma 1 do Método GEM lá em fevereiro do ano passado. E quando o colaborador disse que recebeu uma proposta de trabalho para ganhar um fixo melhor,
que é grata pela empresa, mas que está interessada no trabalho. Seria um pedido de demissão antecipado? Tcharam, não sei se eu entendi, Nai. Mas vamos lá. Você quer dizer o seguinte, quando a pessoa fala para você que recebeu uma proposta, mas ela não pede demissão, é isso? Se for isso, tá? Tem uma aula do método GEM, não sei se você lembra, tem uma aula que eu falo assim, quando um colaborador pede para sair, e essa pessoa é uma pessoa que você não quer perder, você vai fazer de tudo para segurar ela, tá? Se é alguém que você não quer perder, você vai, se tiver dentro das suas possibilidades, você vai fazer de tudo para segurar e às vezes você vai ter que assumir de que você errou, não valorizando mais ela. Agora, se ela recebeu uma proposta de trabalho, você não quer perder ela, mas ela recebeu uma proposta de trabalho que não sei, eu queria usar a palavra aqui, mas não dá para usar, mas que não dá para cobrir, tá? Que não dá para cobrir, você vai falar para ela assim, ok, você quer ir então para esse emprego, é isso? Você quer ir para lá? Não, eu quero. Então, é uma proposta muito boa. Quanto é? É tanto. Não dá pra mim, não tem como eu cobrir. Tá bom. Você quer ir? Quero. Então, tá bom. Você quer fazer uma... Aí, vai muito da pessoa. Se é uma pessoa que está há muitos anos comigo, uma pessoa querida, e receber uma proposta muito boa, eu posso até fazer a oferta de fazer um acerto com ela. Ah, Rony, mas isso não é correto. Gente, não quero entrar nesse mérito. Não, você quer que eu te mande embora? Eu te mando embora. Mas se ela está indo para outra empresa, não faz muito sentido você fazer um acerto. Então você fala assim, então vamos, você quer fazer uma carta de demissão então? O combinado que você pode fazer com ela, de repente, é liberar ela de cumprir o aviso prévio. Pronto. Porque talvez se fizer sentido para você. Tem casos de pessoas que pediram demissão e eu falei, não, eu não vou liberar do aviso prévio porque eu preciso de você para treinar outra pessoa. E não liberei, tá? Não liberei. Se é algo que faz sentido, libera, tá? Deixa a pessoa ser feliz. Ah, Rony, mas ela tá fazendo isso só para fazer um joguinho comigo. Se ela tá fazendo um joguinho e não é alguém que você quer segurar, você fala, você quer pedir demissão então? Você acha que não faz mais sentido trabalhar conosco? Ah, não é isso que eu quis dizer. Aí, gente, aí você já começa a pensar, é alguém que você quer segurar na tua empresa? Se não é alguém que você quer segurar na tua empresa, segura ela mais um tempo e prepara a transição, contrata outra e manda embora. Simples assim. Segue os passos da demissão que eu falei agora há pouco. Eu sei que você chegou agora há pouco na live, assiste ela, vai ficar gravado. Segue os passos e demite, tá? Se tá fazendo um joguinho e não é alguém que você quer segurar, fala, não, beleza, você quer pedir demissão então? Não quero pedir demissão porque eu não quero perder meus direitos. Não, tudo bem então. Então, beleza. Então, assunto encerrado. Deixa a pessoa na empresa, prepara a transição. Agora, se é alguém que você não quer nem perder mais tempo, manda embora. Manda embora e libera ela para ser feliz. Tá? Vai ser bom para você, vai ser bom para ela. Ah, Rony, mas eu tenho que pagar o acerto. Mas se ela ficar dentro da tua empresa dando trabalho e não te dando resultado, é mais caro. A dor de cabeça é mais cara. Vale a pena pagar o acerto e mandar embora. Tá? Você fez isso? Mandou embora? Vale a pena, tá bom? Então, paga o acerto, tá tudo certo, vamos encontrar outra pessoa. Toda vez que você segura a pessoa errada na tua empresa, você está segurando o cargo de alguém melhor que poderia estar ali no lugar dela, tá? Então, pegando a última dica, seja humano na demissão, ofereça uma água, ofereça um lenço de papel. Aí tem a última dica que eu tive 2 clientes que passaram por ela e eles compartilharam no método GEM. Falaram, Rony, a gente passou por uma situação que você não acredita. Eu falei, qual foi? Eles falaram assim, eu mandei a pessoa embora e a pessoa falou assim, posso voltar na minha sala só para copiar meus arquivos pessoais do computador e pegar minhas coisas? Pode. A pessoa foi no computador dela e apagou todos os dados da empresa que ela conseguiu apagar. Para pensar nisso, gente. O outro caso foi, a pessoa foi demitida, no dia seguinte ela fez um acesso remoto e apagou tudo que ela conseguia apagar. Foram 3 casos que eu tive de depoimento em sala de aula. Então, se é alguém complexo, alguém que você sabe que vai te dar problema, que pode fazer esse tipo de atitude, o que você tem que fazer? Você tem que pôr uma pessoa do lado, falar assim, eu preciso voltar no computador. Você vai voltar, mas não agora. Fulano vai te acompanhar. Ou você, enquanto dono, vai acompanhar e vai ficar do lado. Vamos lá, liga o computador. Me dá a pendrive, ou dá uma pendrive de presente para ele. Tá aqui. Eu vou copiar. Aonde estão os seus arquivos? Pasta tal e tal, tal. Você vai lá, copia e cola. Terminou? Libera a pessoa para pegar as coisas dela e ir para casa. E nesse caso, se você tem esse medo, de forma alguma você tem que dar aviso prévio.
Você já tem que mandar essa pessoa embora com aviso indenizado, tá? Mas acompanhe. Aqui na empresa a gente criou um processo das coisas que nós temos que fazer antes de mandar embora e depois de mandar embora. Então, sempre que a gente vai mandar embora e tem uma dúvida, porque às vezes a gente esquece, são vários setores, vários cargos, a gente vai no processo e olha, demissão de um colaborador do departamento tal, o que eu tenho que fazer? Vou mandar ele embora no fim do dia, libero ele para um café 4 horas da tarde, desativo todas as senhas do sistema dele, primeiro ponto, correto? Eles são orientados em hipótese alguma a guardar documentos pessoais nos computadores da empresa. Isso está no contrato de trabalho deles. Então, não faz sentido eles voltarem para copiar nada, porque eles não podem guardar coisas pessoais nos computadores da empresa. Inclusive, é uma dica para você pôr no seu contrato de trabalho. Tá bom? Não, você não pode ter arquivo pessoal. Mas eu tenho. Então, você acompanha ele e deixa ele copiar. Eu tive um outro caso da pessoa que, na hora de ser mandada embora, copiou o banco de dados do sistema e levou todos os dados da empresa junto. Fui lá no computador dele, ele tinha acesso, copiou o banco de dados e levou junto. Descobriram um tempo depois. A empresa descobriu um tempo depois. Então, vai mandar embora, desativa todas as senhas de sistema, chama a pessoa para reunião e não deixa ela voltar para o computador mais. A pessoa saiu da empresa, ou enquanto você estiver demitindo, se você tiver um TI, ele tem que estar desativando todos os possíveis acessos que essa pessoa tem externo. Para isso, você tem que ter mapeado isso dentro de um documento, de um processo. Saiu, desativa tudo para não dar acesso mais. Troca senhas, desativa tudo para não correr o risco. E-mail, troca a senha do e-mail. Não pode deixar a pessoa sair com o e-mail da empresa, de forma alguma. Então tem que estar no checklist, desativar a senha do e-mail, desativar a senha do sistema, desativar acesso remoto, se a pessoa tiver, trocar a senha do computador dela. Se possível, formatar o computador, para garantir que ela não deixou nada para trás ali. O ideal, se for possível, se a sua empresa tiver um departamento de TI bem organizadinho, seria a pessoa sair e você formata o computador dela. Formata. Se você tiver isso bem organizadinho, deixa uma imagem de cada computador salva na nuvem ou num HD externo. É só você formatar e restaurar a imagem e vai ficar o computador prontinho já para a próxima pessoa que vai trabalhar nele no dia seguinte. É evitar deixar que o colaborador que está sendo mandado embora prejudique a sua empresa no momento da saída, da demissão. Correto? Então essa é uma dica final bônus que a gente explica dentro do método GEM para você evitar problemas como esses que eu falei aqui que podem acontecer. Tá? Então, gente, foi uma live aí de 1 hora, onde a gente passou pelos principais problemas, os desafios para tomar a decisão de mandar embora, o porquê que isso acontece e algumas dicas de como você não ter esse tipo de problema na sua empresa. Lembrando que muita coisa está relacionada à contratação e eu falei sobre contratação na live de ontem, tá? Os temas que nós estamos trabalhando nessas lives, todos são temas do método GEM, que é um método de gestão estratégica para negócios, que tem 2 formatos. O formato presencial, que acontece em 16 sessões de 4 horas, são 64 horas de treinamento, que começa agora a próxima turma, a 7ª turma, agora no início de julho, tá? Nai, a live tá salva, só voltar lá e assistir, deixei salva, tá? Então, a próxima turma começa, sim, ficou gravado. Então, a próxima turma começa agora no início de julho, é a 7ª turma do Método GEM. Nós já formamos mais de 120 gestores em menos de 1 ano e meio. Né? São mais de 100 empresas que passaram pelo Método GEM. E a 7ª turma começa agora no início de julho, tá? E aí, como é que funciona? É uma imersão. Quinta noite, sexta noite, sábado o dia inteiro. A gente faz 4 sessões. Depois a gente faz uma vez por semana durante 8 semanas, uma vez por semana à noite, das 19 às 23, e fecha as últimas aulas em outra imersão, quinta noite, sexta noite, sábado o dia inteiro. Dessa maneira são 16 aulas e a gente fecha o treinamento todo em 2 meses. Em 2 meses você faz as 16 aulas, tá? Então esse é o método presencial. Todas as turmas são mais de 30 gestores entre time de apoio e participantes. A turma atual agora nós estamos com 35, contando comigo e outro instrutor, 35 gestores em sala, tá? Então é muito network, troca de experiência, muito grupo, muita dinâmica, não é um treinamento só teórico. São 9 bases de gestão, onde nós ensinamos os principais processos, ferramentas e indicadores para quem quer pequena, média e grande empresa. Eu já tive empresa sem nenhum funcionário, empresa com 200 funcionários. Eu tive empresa que estava nascendo, empresa com 30 anos. Eu tive empresa com 10 funcionários, 60 funcionários, 200 funcionários e 1 funcionário na mesma sala. Então, ou seja, funciona para as pequenas, para as médias e para grandes empresas. A gente vai trabalhar as bases da gestão, os principais processos, ferramentas e indicadores. Quem pode fazer? O dono ou a dona ou alguém que não é dono, mas está na posição de gestão.
é para o gestor. Gente, o método GEM é para o gestor, não é para um funcionário, porque a pessoa precisa ter autonomia na tomada de decisão e precisa ter essa visão completa da empresa de todas as bases, tá? Então, é para eles que é o método GEM. E tem um segundo formato, que vai entrar no segundo semestre, que é o método GEM online. Serão aulas gravadas, as aulas já foram gravadas na última turma, a gente está editando elas, serão disponibilizadas no formato gravado e teremos algumas aulas ao vivo e aulas de tira-dúvida para os participantes que estiverem no online. Essa turma começa agora no início do segundo semestre, quase que junto, eu penso que com a 7ª turma, quase na mesma data. A gente está arrumando os últimos detalhes junto com a equipe de lançamento que está comigo nesse projeto e nós vamos ter o método GEM no formato gravado também. Mas se você é da região de Dourados, aqui 50, 100, 150 km de Dourados, dá para você vir treinar presencial, gente. Tá? Não é desculpa, eu tenho participante que na turma atual tá vindo de Ponta Porã. A Nayara, que estava aqui conosco agora falando, veio de Ponta Porã 15 semanas para o método GEM. A Jéssica vinha junto com ela 15 semanas de Ponta, ou seja, 110 quilômetros por 15 semanas. Eu tenho participantes que vieram de Fátima do Sul, eu tenho participantes que estão vindo de Rio Brilhante, 60 quilômetros de Dourados, participantes que vêm de Carapó, 60 quilômetros de Dourados. Estou com uma participante que está para se inscrever para a próxima turma para vir de Maracaju, 110 quilômetros de Dourados. Ou seja, gente, distância não é desculpa, tá? Prova das pessoas que fizeram isso, tá? Outra desculpa que você não pode dar, preço. O treinamento é mais barato que um estagiário de meio período. Você vai pagar parcelado o treinamento em 10 vezes do seu cartão de crédito, sai mais barato que um estagiário de meio período. Você não contrata estagiário de meio período hoje com menos de meio salário mínimo. Com menos de 750, 800 reais, você não contrata estagiário meio período. O treinamento é mais barato que isso. Então também não é uma desculpa você falar, eu não posso pagar por um treinamento como esse. Você pode ter um estagiário no meio período, você pode pagar por um treinamento como esse. E os benefícios que o treinamento vai te trazer, nenhum estagiário meio período vai trazer. Nenhum, tá? Porque são 24 anos de experiência acumulada minha, mais experiência do instrutor João Henrique, mais experiência dos apoiadores que estão em sala conosco, mais todos os livros que eu li ao longo da minha vida, que são centenas de livros, e mais todos os treinamentos de gestão que eu fiz. Eu já investi mais de 100 mil reais em treinamentos. Uma boa parte deles foi gestão. Então, ou seja, tudo isso daí condensado num método de 16 aulas, gente, não tem estagiário de meio período que vai te entregar isso que eu vou te entregar. De forma alguma. Fora 120 gestores que treinaram conosco, compartilhando suas experiências na sua empresa, tudo isso é bagagem para nós enquanto instrutores, para replicar e falar de cases em outras turmas. Então, gente, não tem estagiário que vai fazer isso por você, tá? Não tem consultor que vai fazer isso por você cobrando que o método GEM cobra e entregando que o método GEM entrega por esse valor e por essa quantidade de conteúdo. Só de sala de aula são 64 horas. Se você ainda for para o método gravado, nós temos algumas promoções pós-workshop, quem fecha no dia, que se fechar no dia ainda ganha direito a acessar o online, ou seja, ainda vai ficar com material para estudar depois. Então, gente, não pode ser a desculpa o valor também, tá? E no método online nem se fala, porque aí o valor é bem mais baixo, aí talvez o que você paga na tua internet você vai conseguir parcelar o método GEM no cartão de crédito, então também não é uma desculpa. Ah, mas a minha empresa é muito pequena, também não é desculpa porque eu já treinei empresas pequenas. A minha empresa é muito grande, também não é desculpa, porque eu treinei recentemente 3 empresas com mais de 200 funcionários. Inclusive, uma delas tem 4 unidades. Tá bom? Então, também não é uma desculpa. Então, ou seja, você pode fazer o método GEM. É só você querer fazer o método GEM e estar disposto a implementar ele na sua empresa e ver as mudanças, tá bom? Então, quer saber mais sobre o método GEM presencial? Me deixa um direct aqui ou em alguma caixinha de pergunta que sempre está aberta aqui nos meus stories. Quer saber sobre o método GEM online? É só clicar no link da bio, tem uma lista de espera, você deixa seu nome, telefone e e-mail, que no momento certo a gente vai entrar em contato para te falar da data de lançamento do método GEM online, tá bom? Então, com essa live dessa semana, nós encerramos as lives da semana, são 2 por semana, e eu volto semana que vem, provavelmente na quarta e na quinta-feira novamente, da próxima semana, e eu agradeço imensamente você que esteve aqui conosco ao vivo, ou você que está assistindo essa live aqui no formato gravado, e eu agradeço aqui a tua contribuição, a tua audiência, e falo, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Quer uma sugestão de conteúdo, deixa nos comentários. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E que Deus os abençoe abundantemente, se Ele assim nos permitir. Nos vemos na próxima live ou quem sabe aqui no Instagram. Obrigado, gente!